A paz do Senhor a todos meus amados irmãos e a todos meus queridos amigos do YouTube. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da madrugada. E nesta oração nós vamos fazer também uma reflexão sobre o Atos dos Apóstolos. Vocês estão lembrados? Toda quarta-feira no canal 1 a gente estava fazendo esta reflexão. Porém, hoje nós vamos fazer aqui no canal 2, na madrugada. Porque no canal 1, na oração das 18 horas, estamos fazendo uma campanha. E nós queremos que você nos acompanhe aí nesta campanha. Inclusive, estou fazendo esta reflexão aqui, mas eu vou colocar na grade da oração da noite também para ser apresentada, a fim de que todos tenham acesso e assim nos acompanhem. E quero aproveitar também e avisar a vocês que vou deixar estas reflexões de Atos dos Apóstolos, todas que eu já fiz, na descrição do vídeo toda quarta-feira. Todos os vídeos que estivermos fazendo esta reflexão, vamos deixar na descrição dele as reflexões anteriores. Assim você vai ter livre acesso para também nos acompanhar nas anteriores, amém? E quero agradecer a vocês pelo carinho de cada um, por estar sempre cooperando conosco, através da sua curtição, através das inscrições e por estar sempre nos acompanhando. Vocês estão sendo abençoados e a gente também. Pois esta semana que se passou, nós conseguimos com este canal a monetização. Agora ele está sendo monetizado, vocês estão vendo que está tendo aí as publicidades. Graças a Deus e graças à ajuda de vocês também. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Então, vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E eu vou ler do versículo 5 ao versículo 22. O título é Pedro e João perante o Sinédrio. Versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Vamos fazer uma pausa aqui. Observa que Pedro e João tinham sido presos no dia anterior. Eles prenderam porque já estava tarde para eles passarem a noite na prisão, com a intenção do dia seguinte soltarem eles. E vocês estão lembrados que nós vimos isto na semana passada e vimos também por que eles foram presos. Porque eles foram usados por Deus para curar um coxo que pedia esmola na porta do templo. Vocês estão lembrados que desde o capítulo 3 que nós estamos lendo ainda essa história, que o coxo foi curado, mas a polêmica em virtude deste milagre é que se estendeu muito. Então, eles prenderam os apóstolos. Quando amanhecer o dia, eles chegaram diante dos apóstolos e fizeram essa interrogação. E quem foi que fizeram essa interrogação? Os sacerdotes e os sumos sacerdotes da época. Justamente aqueles que acusaram Jesus para ser morto. Condenaram Jesus à morte. Então eles perguntaram a Pedro: com que poder ou em nome de quem eles fizeram isto? Isto aqui que eles estavam perguntando era sobre a cura. Em nome de quem eles fizeram aquela cura na vida do coxo, que
o coxo mesmo passou a andar e ainda estava ali sempre do lado deles. Então, vamos ver o que foi que Pedro respondeu no versículo 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Vocês entenderam aí a resposta nítida de Pedro? Pedro respondeu à pergunta deles, mas já foi dando lapada para eles, dizendo que aquele coxo foi curado em nome de Jesus Cristo, que eles, as autoridades, haviam crucificado. E ele disse para todos eles ouvirem o que ele estava citando ali. Era algo que não era para questionarem desse jeito, porque foi um benefício. Pedro deixou bem claro, nós fizemos foi um bem. Como quem diz, nós fizemos um bem a este homem que vivia pedindo esmola, sentado aí, paralítico, coxo, sem poder andar. Agora só porque nós operamos esses sinais, esse coxo passou a andar, agora ele tem uma vida boa, agora ele pode andar, agora ele pode ter a sua vida independente. Nós fizemos o bem para ele e somos interrogados. Queridos, olha só a situação. Enquanto aquele coxo vivia pedindo esmola, vivia no sofrimento, ninguém enxergava ele. Agora, depois que ele recebe o milagre, passa a andar, agora querem saber quem foi que fez isso? É como que eles quisessem que a pessoa vivesse e sofresse o tempo todo e ninguém tivesse chance de erguer, de se levantar, de receber o milagre, de receber alguma bênção. Então, Pedro já deu aquela resposta para eles, já foi pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, sem medo de ser condenado, e falou com autoridade. Prosseguindo, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Veja só, amados, iletrados, incultos, aqui quer dizer semi-analfabeto, ou às vezes analfabeto mesmo, ou seja, sem estudo. Deu para eles entenderem que existia algo diferente, como que Pedro, um homem analfabeto que não tivesse talvez uma desenvoltura para falar, e de repente como que ele estava falando ali tão bem, com tamanha perfeição, falando com tanta clareza, sendo que ele não tinha estudo para falar para as autoridades com tanta eficácia. Eles perceberam isso, e eles perceberam também que Pedro e João haviam seguido Jesus, acompanhado Jesus, porque do modo como Jesus também falava, com tamanha clareza e autoridade, ali eles estavam falando, só que a diferença era que eles estavam falando era pelo poder do Espírito Santo. Versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois
é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Vocês entenderam? Eles deixaram os apóstolos ali na reservinha e foram combinar entre eles, porque eles viram que o homem que foi curado estava ali como prova ao lado deles. Então eles viram que aquilo ali era inquestionável, não tinha nem como questionar. Mas, em compensação, eles não podiam continuar falando isso, porque se eles continuassem falando, estava divulgando o feito de um homem a qual eles haviam condenado como falso profeta, que era Jesus Cristo. Então, eles se sentiram ali apertados. Eles tinham que fazer de alguma forma os discípulos, ou melhor, os apóstolos se calarem, porque se os apóstolos falassem, eles estavam falando a verdade, mas era uma verdade que doía a autoridade deles, mexia com eles, porque eles não estavam aceitando isso. Então, eles combinaram entre eles de soltar os apóstolos, ameaçando que se eles falassem ainda desse assunto e desse Jesus, eles iriam ser punidos. Então, eles chamaram os apóstolos e falaram isso para eles. Será que eles aceitaram esta proposta? Vamos ouvir o que foi que Pedro falou. Versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, vocês viram? Pedro não aceitou, mas não aceitaram mesmo. Pedro disse que não iria deixar de obedecer a Deus para obedecer a homens. E ele mesmo não iria deixar de divulgar os feitos do Senhor. Ele não iria deixar de pregar as maravilhas do Senhor. Ele iria continuar pregando. E olha que ele falou bem claro: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos a respeito de Jesus. Prosseguindo, versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Quantos anos tinha aquele coxo de idade? Era o mesmo anos de paralítico, porque a paralisia dele já foi de nascença. Então, ele tinha 40 anos de idade. 40 anos, queridos, se arrastando no chão, porque não tinha as pernas para andar. E de repente, aquele homem sendo levantado, as pernas sendo esticadas e se firmando no seu corpo, e de repente ele começar a andar, já pensou? É difícil de acreditar. Somente por uma coisa sobrenatural nesta terra para isso acontecer. E foi algo sobrenatural. Foi o mover, o poder do Espírito Santo, por nome de Jesus Cristo, que operou aquele milagre. Então as autoridades ali viram que não tinha como questionar. Mas eles ameaçaram os apóstolos, que se eles falassem, eles iriam ser punidos. E não fizeram nada com os apóstolos,
porque a multidão toda estava ali assistindo aquela cena e ainda estava glorificando a Deus. Então as autoridades se viram ali recuadas, não podiam fazer nada, porque se eles fizessem alguma coisa era perigoso as próprias autoridades sofrerem as consequências diante da bravura que estava aquele povo todo glorificando o Senhor, o povo todo ao lado dos apóstolos, ou seja, apoiando os apóstolos. Queridos, na época que Jesus foi crucificado, esse povo todo era a favor das autoridades para condenarem Jesus, porque também era cumprimento da palavra. Mas agora, aquele povo todo era contra as autoridades. Então, as próprias autoridades temeram o povo, porque tudo que estava acontecendo era na vista deles, e eles não puderam fazer nada com os apóstolos. Amados, vocês observaram aí? Muitas vezes a gente se sente reprimido, muitas vezes a gente se sente recuado, muitas vezes a gente se sente impossibilitado de falar do amor de Deus, de falar das grandezas de Deus por causa da reação de muitas pessoas. Mas observa que esses apóstolos enfrentaram foi autoridades, não foi uma pessoa qualquer. Foi autoridades ameaçando eles de morte. E eles viram que aquelas autoridades eram assassinas. Porque assim como fizeram com Jesus, eles estavam querendo fazer com os apóstolos. Não fizeram por causa da multidão. Mas os apóstolos não tiveram medo deles. Não tiveram medo. Eles estavam ali dispostos ainda que fosse para morrer. Mas era em nome de Jesus. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Vocês viram que quando Pedro foi responder para eles, está dizendo aqui, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, ele respondeu a pergunta que as autoridades fizeram para ele, foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo falando por eles, queridos. Por isso que é bom nós termos a presença de Deus em nossas vidas. Por isso que é bom a gente sempre pedir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porque Ele tira qualquer tipo de embaraço. Ele nos livra de qualquer tipo de ciladas. O Espírito Santo nos coloca palavras. Palavras nos nossos lábios. Palavras com sabedoria. Palavra com eficácia. Para a gente falar as coisas maravilhosas do Senhor. Às vezes você pode até achar que fulano prega lindo, prega bonito, mas não é fulano não. É o Espírito Santo. É que age na vida daqueles que fazem a obra do Senhor, que fala o nome do Senhor, que faz as coisas de Deus. Qualquer um de nós temos esse direito, porque Deus foi quem nos deu. Jesus nos prometeu. A mesma promessa que Jesus fez para os apóstolos, que iria enviar o Espírito Santo para eles, é a mesma promessa que Ele fez para mim, para você, para cada um de nós. Que o Espírito Santo é derramado sobre nós para fazer a diferença em nossas vidas. E assim nós falarmos do amor de Deus com autoridade e com eficácia. Então receba aí, queridos. Receba aí da presença de Deus. Receba aí da autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida, para te usar, para você ser cheio do Espírito Santo ao falar do amor de Deus, para você entregar o recado que Deus te der. Às vezes Deus fala no nosso interior que nós devemos entregar o recado, que devemos falar do seu amor para alguém e a gente se sente recuado, mas nessa hora, a melhor coisa que existe é pedir para que o Espírito Santo nos use. Pedir para o Espírito Santo nos usar, porque Ele nos usa e coloca a palavra nos nossos lábios. Amém? Quero orar por você. Pai, eu te peço que tu venha derramar da unção e do poder e da autoridade do teu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida deste teu filho, sobre a vida desta tua filha que está me ouvindo, Senhor. E assim como o teu Espírito Santo usou os apóstolos para falar do teu nome sem sentir medo, sem sentir receio diante das autoridades, eu te peço, Senhor, venha ensinar-nos, derrama sobre nós do teu Espírito Santo, para que através de nós, Senhor, o teu nome seja proclamado, o evangelho seja anunciado,
Santo, e o teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. Venha nos usar, Senhor, e venha usar cada um destes teus filhos, Senhor, com o poder e autoridade do teu Espírito Santo. É o que eu te peço para a honra, glória e louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a bênção de Deus seja derramada sobre suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.